Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu e as minhas colegas, Lia Bock, Thaís Hered, Luciana Barreto, te convidamos aqui a seguir nessa jornada no mundo pós-pandemia. Eu começo esse programa com um dado absolutamente preocupante sobre desemprego. Em 3 meses, o país perdeu quase 9 milhões de postos de trabalho. No meio da crise que se agrava, a pergunta é: como é que se busca motivação? A resposta será dada pelo nosso entrevistado. Ele começou a carreira como auxiliar de faxina e depois alcançou o topo do comando de grandes multinacionais. Hoje, ele usa essa experiência no mundo dos negócios para inspirar pessoas. No mundo pós-pandemia, o escritor e palestrante Max Geringer. Max, que prazer tê-lo aqui no mundo pós-pandemia, uma alegria, e eu acho que poucas entrevistas vão servir tanto a diferentes propósitos, porque eu abri aqui falando sobre desemprego, mas acho que tem um outro aspecto da pandemia que a gente também precisa tratar, que é a mudança nas relações de trabalho e a mudança como o trabalho é feito. Por exemplo, hoje, o chamado teletrabalho, home office, trabalho remoto, se tornou uma realidade para várias empresas. E muita gente acha que as empresas rapidamente vão entender com a pandemia que elas podem gastar menos se fizerem seus funcionários trabalhar de casa. Menos com aluguel, menos com conta de luz, menos com conta de água. Essa é uma projeção que você endossa? O teletrabalho pode virar uma tendência agora, sim, bastante acelerada pela pandemia? Bom, olá, Daniela, Lia, Thaís, Luciana, muito prazer estar aqui com vocês. Algumas das coisas que eu vou dizer, Daniela, provavelmente vão lhe surpreender. A primeira delas é que trabalho remoto é uma coisa antiga. Eu já fazia trabalho remoto em 1995, quando eu trabalhava. Ficava 2 dias em casa a cada semana. As empresas, com o tempo, elas vão se adaptando às novidades. E, é claro, depende da empresa, da possibilidade de dispensar ou não o funcionário, de prover o funcionário com um local onde ele possa trabalhar. Quer dizer, não é todo mundo que tem uma residência que, de uma hora para outra, a gente possa dizer: olha, você vai começar a trabalhar em casa. Aí tem o cachorro, tem as crianças, e tem os vizinhos, e tem o barulho, interrupções constantes. Então é preciso criar um clima, um ambiente de trabalho, para depois ver se a pessoa está adequada ao ambiente, e o ambiente é a pessoa, e as duas coisas a empresa. O trabalho remoto vem aumentando a cada ano. Então, pelo fato de a gente estar tendo uma tremenda de uma pandemia no meio do caminho, existe essa impressão de que, puxa, a vida mudou, porque muita gente ouviu falar do trabalho remoto pela primeira vez, porque ele está sendo divulgado muito o tempo todo. Nós devemos ter no Brasil hoje aproximadamente 7, 8 milhões de pessoas fazendo trabalho remoto. A minha experiência, é lógico que eu nunca passei por uma pandemia na vida, mas eu passei por várias crises em empresas. E toda vez que a gente passa por uma crise mais ou menos prolongada, uma crise financeira numa empresa, por exemplo, que parece que está na beira da falência, a gente precisa economizar em tudo, cortar a luz, etc. Toda vez que eu passei por isso, o que aconteceu foi, no momento em que nós nos recuperamos, o que nós mais queríamos era voltar ao que era antes. Não era começar a fazer coisas novas, coisas diferentes. Eu acho que pós-pandemia vai existir um momento em que nós o povo, nós os trabalhadores, nós os empresários, nós vamos ter que ter 3 meses, 4 meses, 6 meses para dizer: puxa vida, minha vida não mudou, eu estou aqui, meu negócio continua o mesmo. Eu não espero mudanças radicais, mas eu acredito que o trabalho remoto, o home office, ele vai continuar aumentando, como outras coisas estão aumentando. O delivery vai aumentar, mas já vinha aumentando. As aulas, escola remota, né, ensino à distância, também já vinha aumentando e vai continuar aumentando. Eu não sei se a pandemia vai ter uma enorme influência nisso, alguma possivelmente, mas ela não vai transformar radicalmente alguma coisa que existia há 8 meses e que nunca mais vai existir daqui para frente.
Eu posso pegar essa carona, porque eu tenho... Oi, Max, é a Thaís aqui. Eu tenho batido muito nessa tecla do home office, uma preocupação minha com a cadeia de negócios que envolve os escritórios, né? Não só o negócio imobiliário em si, mas a cadeia de empregos, desde a recepcionista, o restaurante ao lado, o transporte, quer dizer, tem todo um universo que gira em torno de um único escritóriozinho que abriu mão e foi para o home office, que pode ser, enfim, destruído aí numa decisão de uma empresa de agora 50% das pessoas vão trabalhar de casa. Cabe essa preocupação? Você enxerga essa preocupação no olhar dos empresários? Eu já ouvi empresário dizendo, não vou fazer home office porque isso é uma responsabilidade, e outros dizendo, imagina, vou fazer porque essa é a tendência do mundo. Como equilibrar essa responsabilidade com essa cadeia de empregos e que de alguma forma promove a economia e a necessidade de ser mais eficiente, de se modernizar e de se atualizar? Tua preocupação é muito, muito, muito válida, Thaís, porque nós temos lido e ouvido quase todos os dias notícias que normalmente têm um começo do tipo, algo está mudando, algo é diferente, mudança radical, mudança definitiva. Eu não acredito que isso vai acontecer. Todas as mudanças que eu ajudei a fazer, todas as mudanças de que eu participei, elas foram sendo feitas aos poucos, elas foram sendo tentadas. Quer dizer, quando eu comecei a fazer home office na empresa em que eu trabalhava, 5 pessoas fizeram home office. Aí, no fim de 3 meses, uma reunião com os funcionários para explicar como é que funcionou, como é que nós nos sentimos. Não estávamos acostumados a trabalhar distante de outras pessoas. A gente tinha aquela coisa de brasileiro, né, de ser gregário, de ter o tempinho para tomar café, de bater papo, de fazer fofoca, de falar mal do chefe, esse tipo de coisa. Então, que tipo de equipamento, que necessidades nós tínhamos? Isso, nenhum empresário, eu acho que os que disseram para você, é uma irresponsabilidade simplesmente dizer, olha, vocês 50% a partir de amanhã trabalham em casa. Você destrói o ambiente de trabalho, vai ter uma dificuldade danada de controlar o trabalho das pessoas, né? E os 50% que ficam, imagino eu, vão acabar trabalhando pelos 50% que estão em casa. Porque na hora de cobrar alguém, vai cobrar o que está mais perto e não o que está remoto. Então, concordo inteiramente com você. Max, Luciana falando aqui, e aí a gente está falando de home office, falando de desemprego e num país com muita desigualdade. A gente sabe que mais da metade dos trabalhadores de home office no Brasil estão no Sudeste, por exemplo. E aí a gente está falando de um país que as pessoas precisam se reinventar, precisam entender como conseguir emprego agora, e não é só o trabalhador do Sudeste, é o trabalhador do Brasil inteiro, inclusive do mundo inteiro, que está passando por esse problema econômico. E aí eu vi uma frase tua, você dizendo que você não pode esperar terminar a pandemia para pensar na carreira. Como? Como pensar numa carreira no meio desse momento que a gente está passando no mundo? Carreira tem esse nome porque ela é móvel, né? Não existe a carreira estática. Ela vai se amoldando, se acostumando, se adaptando às novidades, ao tempo, às tendências, à moda. Então, às vezes nós inventamos uma palavra nova, todo mundo começa a falar a palavra nova, até a gente se cansar dela, jogar no lixo e inventar outra. Vocês são muito jovens para lembrar, nenhuma era nascida em 1990, mas nós falamos muito na década de 90 de downsizing, falamos muito de reengenharia. Hoje ninguém mais fala nisso. Mas naquela época parecia que se a gente não fizesse isso, a empresa ia acabar. Eu me acostumei a jogar para escanteio todas as coisas que eu ouço, né, e que eu sei que são antigas, com uma roupa nova. Então, quando assim, a pessoa hoje, o jovem precisa ter um propósito. Bom, todo mundo precisa ter um propósito o tempo todo, eu acho que desde o tempo das cavernas, mesmo que fosse sobreviver. Então, nós inventamos uma palavra e de repente sai todo mundo alucinado falando nela, como se fosse uma grande novidade. Um fato engraçado, acho que pouca gente sabe, a palavra sustentabilidade começou a pegar mesmo no fim do século passado, começo desse século, deu até partido político, né?
todo mundo falando nisso. Nós temos sites que nos permitem ler jornais desde 1822. Dá para ler a proclamação da independência do Brasil, por exemplo, nas palavras de Dom Pedro I, como eu fiz. Então eu fui procurar, a primeira vez que a palavra sustentabilidade apareceu na imprensa, no jornal, exatamente com o sentido que tem hoje, que é vamos fazer alguma coisa que dure, que seja boa, não só nesse momento para nós, mas para todos os que nos seguirão. A palavra aparece pela primeira vez em 1874. Então nós estamos falando de uma palavra de 150 anos e todo mundo acha que é uma tremenda novidade. Então eu me preocupo muito em varrer o que é, sabe? Eu falei, isso aí não faz sentido. A pessoa fala para mim, Max, você precisa ter mindset. Eu falei, eu nasci com isso, só que tinha outro nome, chamava foco. Então, eu procuro, sempre que eu falo com pessoas, eu procuro mostrar para eles, eu falo, escuta, quando você ouve alguma coisa nova, comece a desconfiar que alguém está querendo te vender uma consultoria. Vai investigar que provavelmente você vai descobrir que aquilo já existe há algum tempo. Então, a carreira. Dei uma bela enrolada para chegar aqui, mas não esqueci o começo, né? A carreira. Está valendo. Nós começamos, na verdade, a pensar na nossa carreira até antes de começar a trabalhar, quando alguém escolhe o curso que vai fazer. Depois, nós vamos nos acostumando com o trabalho, ou não nos acostumando com o trabalho, o que tem levado muita gente a mudar 10 vezes de emprego em 8 anos, né? Os mais bem adaptados sobrevivem mais, os que entendem melhor qual é o objetivo, a visão, a função da empresa, o que a empresa quer, tem muito mais chance de progresso. Quem fala a língua da empresa, se veste como a empresa, usa o linguajar da empresa, tem muito mais possibilidade de ser promovido. O que isso significa? Significa que não tem duas empresas iguais. Quer dizer, não dá para fazer uma cartilha de carreira e dizer, olha, você vai trabalhar vestido da seguinte maneira. Não, se você for trabalhar num banco, você vai de um jeito. Se você vai trabalhar numa agência de propaganda, você vai do outro. E provavelmente, se usar a roupa de um no outro, todo mundo vai achar muito estranho. Então, nós, desde o começo da carreira, nós somos guiados por uma série de normas e de regulamentos que nós temos que seguir. Ao mesmo tempo, nós precisamos tomar o extremo cuidado de não delegar a nossa carreira para a empresa, que é o que aconteceu quando eu comecei a carreira, que a empresa resolvia tudo. A empresa dizia o que ia acontecer, o que ia fazer dali a 2 anos, dali a 4 anos, e a gente falava, bom, um dia, como dizia minha santa mãe, um dia você se aposenta e vai descansar. Só que entre começar a trabalhar e se aposentar, tem um razoável intervalo de 35 anos que a gente precisa fazer alguma coisa. Então, a maneira como eu administrei a minha carreira foi acreditar muito pouco em promessas, né? Procurar fazer a maior quantidade de trabalhos possível para que, em caso de eu precisar mudar de emprego ou precisar mudar de área, eu tivesse algum conhecimento prévio daquilo. Eu trabalhei em 3 áreas diferentes na minha carreira profissional. Comecei na área industrial, em fábrica, depois trabalhei em vendas e depois trabalhei em sistemas, e uma não tem nada a ver com a outra. O que me salvou a vida foi eu ter feito o curso certo. Eu estudei administração, o curso mais genérico que existe no mundo, porque cada uma das matérias do curso de administração é ensinada com muito mais profundidade em algum outro curso. Aprendemos direito, não vamos discutir com advogado. Aprendemos matemática, não vamos discutir com engenheiro. A administração, dentro de uma fábrica, que é onde eu trabalhava, me deu a possibilidade de não querer discutir engenharia com engenheiro, nem química com químico. Eles sabiam mais do que eu, eles tinham estudado aquilo. A única coisa que podia me diferenciar de todo mundo era tentar entender gente, que era algo que ninguém estava fazendo na época. Me lembro que uma vez a empresa contratou uma pessoa que era um assistente social. Aí os supervisores tinham uma enorme dificuldade para demitir pessoas. E alguém descobriu que a assistente social dava o recado muito mais facilmente. Então todo mundo mandava o funcionário falar com ela. Então já era um recado, né? A assistente social quer falar com você. Significa que você está despedido e vai saber daqui a 5 minutos. Eu procurei focar a minha carreira inteirinha em por que as pessoas são como são, agem como agem,
o que faz com que elas cheguem com vontade de trabalhar de manhã e quando vão embora no fim do dia, elas digam até amanhã, sabe, naquele tom que vai ser bom estar aqui com vocês amanhã. Em uma ou duas empresas, isso foi muito bem sucedido. Trabalhei em algumas empresas que são ou foram absolutamente exemplares. Em outras, talvez até pelo fato da empresa já ter uma tradição, já não ser muito bem-humorada, não deu tão certo. Mas eu encaminhei a minha vida não para depender do que eu tinha estudado, mas do que eu tinha aprendido. Eu acho que essa é a diferença. Eu acho que duas sugestões que eu posso dar. A primeira é, devido a grandes mudanças que nós tivemos no ensino brasileiro, o curso técnico praticamente deixou de ser feito, ele não é considerado pelo jovem. Quando eu estudava, nós tínhamos 8 anos, que era o que hoje equivale ao ensino fundamental, 4 de primário, 4 de ginásio, e depois passávamos para um curso técnico, ou ia ser mecânico no Senai, ou fazia técnico químico, técnico de contabilidade, técnico de agrimensura, qualquer coisa técnica. Bom, o que nós temos hoje? Nós temos os 8 anos do ensino fundamental, mais 3 do ensino médio. O ensino médio não especializa ninguém, ele é uma continuidade de tudo que estava lá. Ninguém sai do ensino técnico altamente qualificado para alguma coisa. E aí tem o passo seguinte, ou o curso técnico ou a faculdade. Bom, se eu fosse jovem, tivesse 16, 17 anos, eu ia pensar, bom, eu vou fazer a faculdade. Estudo aqui 2 anos ou 4 anos e vou ter um diploma de nível superior. E, portanto, a minha entrada no mercado de trabalho está garantida. O que aconteceu hoje? Aconteceu que o maior índice de desempregados que nós temos no Brasil, proporcionalmente, está na faixa dos jovens entre 18 e 28 anos com curso superior, bacharéis. E técnicos hoje conseguem facilmente muito emprego. Por quê? Porque não tem técnico, é a lei da oferta e da procura. Então, primeira recomendação, faça um curso técnico. Ele vai te permitir entrar em uma empresa. Se você já fez faculdade, faça um curso técnico. Não tem nenhuma lei que diz que um tem que vir antes do outro. Eu vejo nisso uma vantagem que, ao fazer o curso técnico, a gente entra numa empresa muito cedo. Começa a trabalhar na empresa. Começa a conhecer as diferentes áreas da empresa. E aí pode optar por um curso superior já sabendo o que vai estudar e qual é a aplicação que isso vai ter. Então, carreira para mim é o que nós aprendemos, não necessariamente na escola, o que nós aprendemos trabalhando, conhecer pessoas, em inglês, networking, ou seja, eu preciso conhecer pessoas que poderão me ajudar no futuro. Por que elas iriam me ajudar? Porque eu posso ajudá-las. Nenhum de nós sabe, quando tem 20, 22 ou 24 anos de idade, ou quando a gente estudava no ensino fundamental, quem é que vai ser empresário, quem é que vai ser presidente da empresa, ou quem é que vai ser milionário, ou quem vai ser apresentador de televisão. Simplesmente nós fomos aprendendo, fomos galgando degraus, mas principalmente conhecemos as pessoas corretas e fizemos as escolhas certas. Então, duas coisas. Nós podemos aproveitar a pandemia para restabelecer todos os contatos que nós perdemos na vida. Todo mundo que estudou com a gente está em alguma rede social. Apresente-se. De cada 10 que a gente procura, 1 vai responder. Está bom demais, 10% é muito. Acumulamos. Não é para escrever e dizer assim, estou desesperado. Não funciona assim. Isso é o anti-networking. O que funciona é vamos estabelecer contato e depois que a gente tiver a confiança regularizada, eu vou provavelmente estar apto a pedir alguma coisa. Então, estudar é bom. Técnico, melhor ainda. Alguns cursos que eu recomendo para todo mundo. Expressão verbal. Quem sabe falar vai mais longe. Nós temos hoje redes sociais, tudo que nós fazemos é através de alguns aparelhinhos. Isso pode tomar 95% do nosso tempo. Porém, nós vamos resolver 95% dos nossos problemas nos 5% que nós estamos conversando com alguém. Eu queria te fazer uma pergunta. A gente sabe que muita gente vai quebrar o próprio negócio ou ser demitida nesse momento de pandemia. Essa é uma realidade.
né? Eu queria saber o que você tem a dizer para essas pessoas que vão ter que lidar com seus medos mais profundos e esse sentimento inevitável de fracasso, né? Assim, como lidar com isso e sair dessa? E queria que se você comentasse qual foi um fracasso marcante seu que você conseguiu superar. Existe um ditado que diz: depois da tempestade vem o alagamento. Quer dizer, nós estamos no meio da tempestade. Quando essa pandemia terminar, nós vamos ter alguns meses em que, primeiro, nós vamos saber qual é o verdadeiro tamanho do estrago. Eu moro numa cidade do interior de São Paulo, situada na região, provavelmente, uma das mais ricas. Nós temos empresas de todo tipo, desde agricultura até empresas de primeira linha de tecnologia. Minha cidade tem 130 mil habitantes. Ela tem 65 mil pessoas que fazem o que nós chamamos de população economicamente ativa, o pessoal que trabalha. Já foram demitidas dessas 65 mil, 13 mil. Outras 18 mil tiveram um salário reduzido. Quase 50% ou perdeu o emprego ou teve o salário reduzido. Não é o que vai acontecer depois, é o que está acontecendo agora. Já é o alagamento que está chegando. Quando o mercado voltar, nós vamos olhar para a pandemia. Aqui na minha cidade, por exemplo, uma de cada 2.000 pessoas, infelizmente, faleceu. Mas aqui nós estamos dizendo que uma de cada 2 pessoas vai ter um sério problema de carreira, de trabalho, de emprego. Vai ter um monte de gente procurando emprego ao mesmo tempo. O que eu posso dizer para essas pessoas? O que eu acabei de dizer: aproveite, faça curso, conheça pessoas, comece a se manifestar. Não tenha medo do fracasso. Não tenha medo do fracasso. Eu acredito que o fracasso, desde que a gente o administre muito bem administrado, ele nos ensina. Houve uma época, na época do meu pai, na época do meu avô, que ninguém era demitido. A pessoa entrava no emprego e morria no emprego. Ou se aposentava, né, se tivesse sorte. Hoje nós vemos que raramente uma pessoa fica bastante tempo no emprego. Eu me lembro de ter respondido uma pergunta, acho que alguém me perguntou algo como: todos os meus colegas de faculdade, né, nós nos formamos há 8, 10 anos, todos já mudaram de emprego e eu ainda não, e eles querem saber por quê. E eu disse: bom, tem 3 motivos para você mudar de emprego: o salário, o ambiente de trabalho e a oportunidade de carreira. Quem troca por um só se arrepende muito brevemente. Não dura 3 meses e já está se arrependendo. Trocou só pelo salário, ambiente ruim, sem oportunidade de carreira. Desgraça, vai ganhar 5% a mais e só tem preocupação. Então, o que aconteceu? Meus antecedentes não tiveram problema de mudar de emprego. Então, jamais sentiram na pele o que hoje se sente: eu fui demitido. Mas o que aconteceu também, e eu acho que isso deve animar as pessoas, é que a tecnologia está substituindo pessoas. Também não é algo que vai acontecer por causa da pandemia, isso vem do século passado. Nós tínhamos fábricas com 30 mil empregados, que hoje tem 5 mil e estão produzindo mais do que produziu com 30 mil. Elas compraram equipamento, robô. Minha mãe era tecelã, eu trabalhava em fábrica, tecelagem. E ela tinha muito orgulho de dizer que ela tocava 8 teares ao mesmo tempo. Hoje, um supervisor de tecelagem toca 64 teares, porque ele tem um monte de tela na frente dele e a máquina faz o trabalho sozinha. Então, onde foram as mães, como a minha mãe? Elas simplesmente ou pararam de trabalhar ou foram fazer outra coisa, se especializaram, abrir um negócio próprio, algo assim. Nós não podemos achar que o que nós fazemos vai durar para sempre. Nós temos que estar preparados para o fato de que o emprego que eu tenho vai deixar de existir, não porque eu sou ruim, eu talvez seja ótimo, mas simplesmente porque ele vai ser substituído por outra coisa. O que eu faço? Bom, pelo que ele pode ser substituído? Algo ligado à tecnologia. Quanto eu entendo de tecnologia? Nada. Eu sou do tempo que dizia assim: se você apertar 3 teclas simultaneamente, o computador explode. Então, era terrível. Os que se especializaram se deram melhor na vida. Não tem medo. Eu falava recentemente com uma empresa e
estavam falando de seleção de estagiários, e eles disseram, eu perguntei, o que vocês fazem? Nós damos um teste de redação, depois nós damos uma planilha de Excel para preencher. Eu falei, vocês estão dando uma planilha de Excel para jovem de 18 anos? Você falar para ele, muda o Excel para alguma coisa melhor, ele muda. Né? Você está ofendendo alguém, achar que a pessoa vai ter dificuldade para colocar números no quadrinho. Então, o avanço é muito rápido. Ele está cada vez se acelerando mais. Os mais adaptados sobreviverão. Eu, às vezes, lamento ter que dizer isso, mas ficou parado. Né? Dizer assim, você precisa fazer tal curso. Não preciso porque nunca me fez falta. Né? Nós achamos que o que nunca fez falta nunca vai fazer falta. Né? E acaba fazendo muita falta. Então, a minha palavra favorita, né, que eu ouvi de um gringo uma vez, eu precisava fazer, e eu queria responder a segunda parte da pergunta, o fracasso. Eu precisava fazer uma entrevista em inglês e não falava inglês. E aí eu falei para o presidente da empresa no Brasil, que queria me contratar, eu falei, olha, tem um problema, eu não posso ser entrevistado porque eu não falo inglês. Ele falou para mim, esforce-se, a entrevista é amanhã. O que eu fiz? Peguei um monte de folha de papel, canetas coloridas e desenhei na frente do gringo tudo o que eu queria falar. E deu uma sorte danada que eu tinha um tio desenhista e que desde criança eu copiava o que meu tio fazia. Eu sei desenhar muito bem. Então, eu posso usar outros meios de comunicação que não é exatamente o que todo mundo acha que é obrigatório ser. E eu me lembro que o americano que me entrevistou, ele morria da risada, ele pegava a caneta e fazia desenho também, porque no fim me contrataram. Mas até aquele momento eu tinha perdido, fracasso, eu tinha perdido 3 boas oportunidades de emprego, porque eu não sabia falar inglês. E eu dizia, não há como resolver isso. Até que um dia eu descobri que existe maneira de resolver qualquer coisa e que essas maneiras podem ser muito mais fáceis do que a gente imagina. A pandemia deve ter bagunçado muito os planos de carreira para quem trabalha, olhando ali um horizonte muito longo, esse reajuste, essa reengenharia que vai ter que ser feita agora, obrigatoriamente, depois da pandemia, pelos fatores que você enumerou, eles devem mexer com isso. Como é que faz, em planos de longo prazo? Como é que a gente adapta tudo? A minha opinião é que o plano de carreira, com o impacto que ele tinha, né, acabou faz uns 10 anos. As grandes empresas não têm mais plano de carreira. A meritocracia prevalece. Nós não vamos dizer que vamos promover um funcionário daqui a 3 anos, se nesse meio tempo vai aparecer alguém muito melhor que ele. É que nem time de futebol. Você fica aí, daqui a 2 anos você vai ser titular. Não, você vai ser titular ou já ou não. Né? Eu sempre fiz a mesma coisa que você, Daniela. Toda vez que eu ouvia uma pergunta e ela não fazia sentido nenhum para mim, eu usava a única arma que me ajudou fortemente durante a minha carreira, que era o bom humor. Eu dava uma resposta atravessada. Falei, sinto muito, se o entrevistador não gostar de uma resposta bem-humorada, significa que essa não é a empresa em que eu quero trabalhar. Então, ele me faz um grande favor me liberando da entrevista. E como é que você se vê? Eu falei, sei lá, me vejo de óculos. Sabe, não tem uma coisa. O que você espera que aconteça daqui a 5 anos? Eu falei, olha, o que eu espero daqui a 5 anos é a mesma coisa que eu espero no meu primeiro dia de trabalho. Que eu mostre o suficiente para receber oportunidades. Isso é primeiro dia, metade, 5 anos, 10 anos e até o fim da carreira. Se eu estou numa empresa que eu tenho bons resultados e me dão oportunidades em outras áreas ou de fazer coisas melhores, eu simplesmente acho que a entrevista de emprego devia ser um bate-papo para ver se uma pessoa gosta da outra, se tem empatia. Eu assumo que o entrevistador representa a empresa. Ele se parece com o que eu vou encontrar dentro da empresa. E, obviamente, existem as
10 perguntas que vão te fazer e quais são as respostas, né? Então, um monte de mané dá a resposta, eu sou um desses manés, né? Que já dá uma lista, né? O que você tem que responder. Ah, se te perguntarem tal coisa. Mas eu sempre prevenia as pessoas que depende da empresa em que você vai. Se você, qual é a tua visão sobre hierarquia em empresas? Bom, dá uma olhadinha do lado. Armário do século XIV, sabe? Mesa do século XII. Eu falei, pera um pouco, essa aqui é daquela empresa que se você respirar alto vai te acontecer alguma coisa. Então, não, eu vou dizer assim, no meu sentido de hierarquia é que não devia mais ter chefe. Então, já está demitido. Eu falei, então, tenta, antes da entrevista, entender a empresa, lê sobre ela, se possível, converse com pessoas que trabalharam nela. A internet está cheia de informações sobre empresas, pessoas que saíram. Todo mundo que sai fala mal, todo mundo que está na empresa fala bem. Essa é a regra geral. Max, eu queria trazer uma outra temática também muito atual nesse momento. A gente tem fundos, por exemplo, que só investem em empresas com preocupação ambiental. E a gente tem hoje companhias com preocupação com diversidade. Isso é muito importante para muitas companhias. Há alguns anos eu fui aos Estados Unidos ver um estudo desse para algumas dessas companhias. E aí esse estudo mostrava que alguns pilares precisavam ser derrubados para haver diversidade nessas companhias. E isso se remete, né, se transforma em lucro, a diversidade. E um desses pilares era o viés inconsciente. O empregador, ele tende a contratar alguém muito parecido com ele. E aí as empresas estavam preocupadas com os gestores, que tivesse diversidade entre os gestores para não haver isso. Por exemplo, esse estudo lá apontava, naquela realidade dos Estados Unidos, do Alabama, da Universidade do Alabama, que um homem branco com passagem na polícia tinha 5% mais chances de ser contratado que um homem negro sem passagem pela polícia. Essa era uma realidade deles lá, e cada país tem a sua realidade. E aí, muitas empresas pelo mundo inteiro têm dificuldade de implementar essa diversidade justamente por conta desse viés inconsciente. Aí agora a pergunta é difícil. Se você fosse o gestor que tivesse que modificar essa mentalidade da empresa, o que você faria? Você tem pensado sobre isso? Eu tive 2 fases na carreira, Lu. Uma em que todo mundo mandava em mim e outra em que eu mandava em todo mundo. Nessa segunda fase, a gente pode implementar um monte de coisa. Na primeira, nós primeiros nos adaptamos e mostramos que sabemos o que nós temos que fazer, o que é esperado de nós. E a partir daí nós vamos merecendo oportunidades. Então, quando eu comecei a ter, não sei se é poder, aquele poder relativo que o cargo nos dá, uma coisa que eu fiz muito mesmo foi entrevistar pessoas. Eu gostava, não importa a área, eu saía, junta 30 ou 40 ali, eu vou a outra cidade, a gente tinha filiais no Brasil inteiro, converso, entrevisto. Nessas entrevistas, a primeira coisa que eu procurava passar para o entrevistado era o fato de que eu não tinha nenhum empecilho com relação a toda aquela enorme lista de coisas que são empecilhos em alguns lugares. Me lembro a primeira vez que um candidato a emprego me disse, seu Max, é muito importante que o senhor saiba, eu sou homossexual. Eu falei, não é nem um pouco importante porque não tem relevância nenhuma naquilo que nós vamos conversar daqui para frente e já te antecipo. Se você não for o escolhido para a vaga, é porque tinha alguém melhor que você e não por qualquer tipo de preferência que você tenha. O mundo é racista, é machista, é um monte de coisa, acho que desde que o pessoal da Mesopotâmia ela começou a escrever. Sempre foi assim, vai mudando aos poucos. Eu gostaria de acreditar que nós estamos ficando mais inteligentes, que nós estamos vendo que o fato de ter nascido de uma cor ou de outra não faz muita diferença naquilo que nós podemos fazer, produzir, passar para os demais, mas lembrem da história dos 10 mandamentos, né? Levou 40 anos para o pessoal atravessar o rio para chegar do lado de lá, porque uma geração pecadora inteirinha precisava ser extinta para que o pessoal que entrasse, já entrasse com a cabeça mais fresca e com novas ideias, né? Então, eu vejo todos os dias artigos, né, sempre citando
valores relativos, né? Aí, os homens ainda ganham 14% a mais que as mulheres para executar a mesma função, ou apenas 3% dos diretores de empresas brasileiras são afrodescendentes, esse tipo de coisa. Eu sempre, quando leio isso, eu falo, bom, como era há 5 anos? Como era há 10 anos? Se nós estamos caminhando, o que nós temos que fazer é, primeiro, que bom que nós estamos caminhando. Segundo, dá para caminhar mais rápido? Então, ajudar nessas pesquisas, nessas opiniões, nesse simpósio, seja o que for, em que isso é discutido. Eu não acho que o mundo vai ser perfeito um dia, né? Mas ele pode ser hoje, né, um pouquinho mais perfeito do que ele foi até ontem. Eu concordo com o que você falou. É uma pena que ainda esteja acontecendo no século XXI. A gente assiste um filme de 1960 que falava do século XXI, a gente já estaria em Marte hoje. Sabe? Temos dificuldade de ir na floresta amazônica. Thaís. Max, até antes da pandemia, o mercado de trabalho discutia as chamadas soft skills, né? Que são essas habilidades novas exigidas no mercado de trabalho, que tem a ver com o relacionamento, com a empatia, tem a ver com a capacidade de trabalhar em grupo, dar abertura à criatividade, né? Ou perceber a curiosidade do grupo para entender a melhor saída. Mas isso demanda uma qualidade de gestão também bastante moderna, em que o chefe ouve quem está ao lado dele, quem está abaixo dele. Como é que você acha que isso vai acontecer? Se isso sofre algum impasse agora? Se essas novas habilidades elas vão ficar um pouco de lado porque vai haver uma necessidade prática maior? Eu acredito que existam poucos soft skills, qualidades que vão nos ajudar na carreira. A primeira delas chama-se confiança. Eu digo isso toda vez que eu falo com estagiários de primeira viagem. Eu falo, eu estou ali, vou fazer o estágio, eu gostaria muito de oferecer opiniões. Eu falei, não faça isso, você tem 90 dias para provar que você é confiável. E você tem 90 dias para entender se você confia na empresa. Então, essa vai determinar todas as outras. Nós temos que fazer com que a empresa confie em nós. Quando essa confiança acaba toda a relação que nós temos com a empresa. De resto, eu tenho que concordar com você, porque, como eu disse, eu sou administrador, não tenho conhecimento profundo de nenhuma matéria, então eu tive que apelar para soft skills a vida inteira. E todas as empresas pelas quais eu passei, desde a primeira, quando eu trabalhava em fábrica, em todas elas eu fundei um jornal interno, anônimo, eu escrevia. Era um jornal tremendamente bem-humorado. Quando eu era diretor da empresa, o jornal criticava a diretoria, assim, fazia piada com a diretoria. O bom humor, provavelmente me criou meia dúzia de problemas muito sérios, mas certamente me deu muito mais aberturas para que eu pudesse construir uma carreira. São coisas que nós trazemos dentro de nós, que às vezes a gente exercita num grupo de amigos, mas não necessariamente nós usamos em empresas. Eu acredito que cada uma das pessoas que estão nos vendo, cada um de nós temos algo que nós fazemos melhor que os outros. Temos, uma coisa pelo menos nós temos. Às vezes essa coisa aparece por uma necessidade. Perde emprego, eu sabia fazer bolo desde criancinha, abre uma franquia de bolo e de repente é a maior franquia de bolo do Brasil, como é o caso da maior franquia de bolos do Brasil, é exatamente isso. Então, como eu posso usar o que eu tenho, né, em benefício da empresa que eu estou trabalhando? Mas esse é um exame, não dá para fazer uma lista, né, de quais são tudo. A pessoa precisa fazer um exame de consciência e dizer, escuta, eu sei fazer 3 coisas, eu sei escrever melhor que todo mundo. Eu era o melhor aluno em alguma coisa. Como é que eu aproveitei isso na minha vida até agora? Porque ainda não chegou o momento. Então, a minha sugestão é faça coisas novas, né?
mude, peça para trabalhar em outra área na empresa. Quando a gente trabalha muito tempo numa área só, numa empresa, a gente tende a achar que ela é a mais importante e as outras são desnecessárias. Eu fiz uma vez uma pesquisa muito engraçada, qual é a área mais importante da empresa, e na área de contabilidade, contabilidade ficou em primeiro lugar com 80% dos votos, e não foi votada em nenhuma outra área. Então, esse povo acha que se sair dali de onde está, ele entra num terreno pegajoso, areia movediça, não há sobrevivência lá fora. Nós somos, quando a gente fala em criatividade, por exemplo, nós somos seres, não sei se absolutamente criativos, mas capazes de usar uma ideia, transformar uma ideia em alguma coisa prática. Eu tenho visto muita reclamação de empresas que não incentivam a criatividade dos funcionários. E eu só queria deixar uma opinião expressa. Nós, brasileiros, nós não temos um histórico de criatividade. Se a gente perguntar para alguma pessoa, me diga 5 coisas que foram inventadas por brasileiro, por um brasileiro, e que hoje são reconhecidas no mundo inteiro, como sendo uma invenção brasileira. É que nem a história dos 7 anões da Branca de Neve. Todo mundo chega lá no quinto ali, e depois começa a repetir o primeiro de novo. As 5 invenções, quando muito a pessoa chega na terceira. Não é o nosso forte. Todos os equipamentos, todos os nossos smartphones, nossos computadores, os carros, nada disso nós inventamos. Isso veio de fora. Né? Nós inventamos a gambiarra. Alguém inventou o automóvel. Nós brasileiros, eu aprendi isso em empresa, somos maravilhosos. Quando acontece uma coisa que ninguém esperava, imediatamente alguém que não tem nada a ver com o assunto vai lá e resolve o problema. Mas não dá sequência a isso. É por isso que às vezes eu respeito tanto certos povos do hemisfério norte, que quando alguém fala, isso aqui é interessante, o sujeito bate o olho e diz, mas podemos ganhar dinheiro com isso. Cinema, fotografia, nada disso era coisa para render o que rende hoje. Mas alguém falou, puxa vida, vamos desenvolver. Só para lembrar, a última invenção brasileira, vocês devem estar curiosas, né? A última invenção genuinamente brasileira, que é reconhecida no mundo inteiro como brasileira e é usada no mundo inteiro, e a gente vê isso todo fim de semana, é aquele spray que o juiz de futebol passa no chão para manter a barreira na distância correta, quando da cobrança de uma falta. Antes dele, nós vamos ter que voltar até o médico Manuel de Abreu, que inventou a abreografia, o raio-x, mas aí auxiliado por uma empresa alemã, no caso do raio-x, que já existia. Simplesmente a empresa, junto com o doutor Manuel de Abreu, encontrou uma maneira de não tirar o raio-x apenas de matéria sólida, cálcio, osso, e também de matéria mais fofa, que é o pulmão. Você vê, como nós não temos um histórico, não adianta alguém de uma empresa dizer, gente, bom dia, a partir de hoje todo mundo aqui é criativo, vamos lá, vamos criar. Não, você cria o caos fazendo isso. É preciso cursos, é preciso, sabe, vamos lá ensinar, vamos fazer um encontro com todo mundo, vamos dar tarefas criativas para um grupo, vamos tentar decidir dentro de cada grupo quem é que realmente pensa diferente. Porque quem não pensa vai demorar um tempo danado para começar a pensar. E vamos incentivar aqueles que pensam. Eu queria falar sobre liderança, mas não só dentro da empresa, mas de forma geral na vida, né? Você sempre diz que um líder, ele atrai as pessoas naturalmente, né? Que ele tem confiança, assertividade. Mas tem muita gente que tem a veia de líder, arrebata multidões, mas acaba levando a gente para um lugar autoritário, acaba levando a gente para um lugar pior. O que eu quero saber é como identificar líderes fajutos que vão levar a gente para lugares ruins. Normalmente, se a gente olhar a história da humanidade, os líderes, para citar os 2 mais conhecidos, né, Hitler e Mussolini, eles surgiram quando os respectivos países, Itália e Alemanha, estavam numa situação desesperadora, passando fome, a maior inflação do mundo. E aí, sempre que isso acontece,
O povo vai para duas direções, a religiosidade de um lado e acreditar no populista do outro. Sempre aconteceu isso, né? Então, quando a gente tem um país que tem uma economia equilibrada, quer dizer, que não tem inflação há 40 ou 50 anos, dificilmente aparece um líder que, o povo falou, chegou o Salvador, né? Nós somos provavelmente vítimas disso, porque o Brasil é um país interessante, porque embora o nosso sistema seja presidencialista, em todo o tempo que nós tivemos república, eu acho que nós tivemos poucos presidentes que foram eleitos e terminaram no cargo. A situação que nós vivíamos até a senhora presidente Dilma Rousseff ser apeada do poder, é que depois de Juscelino Kubitschek, que começou o mandato em 56 e terminou em 60, o próximo presidente que começou e terminou o mandato foi Fernando Henrique Cardoso, 94, 98. Então, nós tropeçamos muito historicamente na política. É lógico que a tendência é sempre, é que nem futebol, né? A tendência é sempre falar o que vai acontecer no próximo fim de semana ou no que aconteceu ontem, né? A notícia existe para isso. Mas a maneira como eu vejo é o bom líder, o mau líder, desculpe, ele não pode ser claramente identificado à primeira vista, porque ele fala bem, ele é simpático, né? Ele nos convence, né? São os atos posteriores que vão mostrar se ele merecia ou não a confiança que foi depositada. Em alguns casos, como nós vimos na história, né, escolher o líder errado acabou em guerra. Eu tive bons líderes na minha carreira. Tive bons líderes. E tive alguns líderes detestáveis, né? O que eu fiz foi prestar atenção em um e no outro. Extrair o que tinha de bom naqueles que eu admirava e respeitava, sem deixar de fazer aquilo que me preocupava, no que eu chamo de falso líder. Eu vou voltar para uma pergunta bem direta. Assim, dado o cenário hoje, e você já traçou aí, partindo do microcosmo da sua própria cidade, o tamanho do desafio que vem, a quantidade de pessoas que vão estar sem emprego, o tanto de gente que vai ter que se readaptar, buscar novas funções, novas formas de fazer o que era feito antes, 2 livros ou 2 filmes ou alguma coisa que possa ali apontar boas saídas ou inspirações para momentos desafiadores como esse que a gente vai ter agora no mercado de trabalho? Boa pergunta. Resposta não sei, bastante rápida. Eu não leio livros, eu leio excertos, artigos. Perfeito. Quando alguém me dá um livro de presente, eu leio, mas caso contrário, não. Filmes, eu gosto de filmes onde o bandido apanha no fim. Max, eu quero também uma dica agora. Se a gente tiver que começar ou recomeçar hoje, né? Muita gente fala, start with why. Comece pelo o porquê. E aí eu sei que você tem um cara de planejamento. Tem uma folhinha aí, se você puder dizer se é um planejamento para as nossas respostas. Começo pelo quê, Max? Se eu tiver que começar e recomeçar hoje, o que eu começo? O que a empresa precisa e o que eu posso oferecer. Onde está a diferença, como eu preencho essa diferença para não ficar atrás na corrida. Aí você perguntará, que empresa? Esse é o ponto, né? É preciso conhecer a empresa para saber o que aquela empresa específica precisa. Eu nunca fiz, eu acho que a Daniela também não, pelas perguntas e respostas que ela deu, eu nunca planejei a minha carreira. Eu sempre achei que se eu fizesse a coisa bem feita, né, ia funcionar, alguém ia me convidar, sabe, para ser alguma coisa, alguém ia me convidar para falar em rádio, televisão, ser entrevistado na CNN. Não é nada que eu planejo, eu não escrevi para ninguém pedindo uma entrevista, né?
Simplesmente eu procuro fazer bem feito o que eu sei fazer. A minha impressão é que tentar fazer um planejamento de carreira é um sofrimento danado para fazer e outro porque ele não funciona. Quando chega lá no segundo, no terceiro ano, já está tudo fora de sintonia, né? Não é legal, não faz isso não. Max, sobre digitalização, que é uma ferramenta que explodiu agora, queria saber qual que é a tua crença nela, quanto dessa explosão do uso da digitalização durante a pandemia, inclusive pelo distanciamento social, nós tivemos que fazer muitas coisas através delas, prestadores de serviços tiveram que encontrar na digitalização a forma de seguir trabalhando. Acho que o mesmo que valia para o home office, eu pergunto agora sobre a digitalização. Como é que você enxerga essa ferramenta no pós-pandemia? Ela vai crescer a uma velocidade impressionante, como já vem crescendo a uma velocidade impressionante, e talvez seja um pouco acelerada. Me permita dar dados. A nossa vida, o que nós chamamos de novo normal, o novo normal tem 20 anos. Ele é um novo normal continuado. Alguém inventou a frase, a expressão no meio do caminho, então dá a impressão que é novo. A nossa vida hoje ficou baseada em 3 pilares. 2 surgiram, por coincidência, no mesmo ano, 1994. A telefonia móvel, em março, e a internet comercial, em setembro. Telefone, celular, internet. Não deu certo no começo, um desastre. Levou uns 5 anos para... Primeiro, o celular, dependia de onde a gente estava, não dava para falar. Se estava num carro, tinha que parar de falar. Estou conseguindo falar, então espera aí que eu vou encostar para a gente continuar conversando. Era uma loucura. A terceira perna desse tripé vem 2000, 2001, 2002, com a chegada das redes sociais. Elas unem a internet, unem o celular, que só servia para fazer ou receber ligações, e se transforma numa janela para o mundo. As pessoas ganham voz, ganham direito à opinião. A gente, para publicar assim, uma carta num jornal reclamando de alguma coisa, tinha que conhecer alguém no jornal. Tinha uma sessãozinha por dia lá que tinha 3 cartas. Centenas de milhares de leitores não tinham acesso a esse tipo de reclamação. Hoje, muitas das notícias vêm de uma fonte que desconhecida até gerar a notícia, os vídeos que a gente assiste na televisão, que vêm da internet. Então, isso já vem acontecendo. Quer dizer, não é algo que a digitalização, não é algo que não era assim antes da pandemia, mas agora, né, vai ser. Não, isso vem ocorrendo, vem se acelerando e tende a acelerar cada vez mais, pelo óbvio motivo que todo mundo está investindo nisso, né? E, para mim, o efeito da pandemia foi o de ter mostrado, por exemplo, para quem não tinha conta em banco, né, que dá para ter conta em banco. Né? Para quem nunca tinha comprado nada para entregar em casa, né, com cartão de crédito, comprou, recebeu. E quem nunca tinha pedido comida em restaurante, pediu delivery, chegou direitinho, quentinho, saudável. Então, é provável que daqui para frente, em algumas situações, em algumas circunstâncias, a pessoa continue a utilizar esse trabalho, até utilize mais. Ele não substitui o que vem antes. Nós gostamos de ir em restaurante, vocês não gostam? Eu gosto. Adoro. Encontrar todo mundo, encontrar amigos. Né? É isso. Agora, não, mas é mais cômodo pedir comida em casa. Bom, é mais cômodo, mas você vai ter um sério problema psiquiátrico se fizer isso a vida inteira. Vai haver uma aceleração que nós não vamos conseguir identificar claramente se foi resultado da pandemia ou não. Se houver um pulo violentíssimo, a pandemia tem influência. Se simplesmente vier continuar no nível anterior, significa que a pandemia ajudou várias pessoas a descobrir algo que elas não sabiam. Eu já vi você dizer que respeito, obediência e tolerância são características importantes para a carreira, mas a gente vive num mundo onde existe um universo complexo de assédio moral. Nesse contexto, falar em obediência e tolerância, será que não pode acobertar esse tipo de comportamento? Como a gente deve lidar com ele? Nós devemos denunciar todo mundo que não cumpre a lei. É o que a gente não faz. A gente não faz. Quer dizer, obedecer não significa compactuar com uma irregularidade ou uma ilegalidade. Nesse caso, nós não estamos sendo obedientes, nós estamos sendo cúmplices
de um crime. Agora, pensando na vida prática, digamos que eu trabalhasse em uma empresa que foi envolvida num dos grandes escândalos de corrupção do Brasil e que eu desconfiava de alguma coisa ou tinha talvez visto alguma coisa. Eu vou pedir a conta? Onde é que eu vou trabalhar se eu pedir a conta? Mas eu estou lá há 15 anos. Mas eu não tenho nada com isso, não fui eu sou honesto. Então, as pessoas tendem, eu acho que de modo geral, a se assegurar, a se garantir, né? E fazer de conta que não é com elas. Mas a resposta para a sua pergunta é óbvia. Ser obediente, ser confiável, não tem nada a ver com ser criminoso. Né? É o contrário. Né? Ter a coragem suficiente, como tanta gente está tendo agora, de simplesmente denunciar o que está acontecendo de errado, o que aconteceu de errado há 10, 15, 20, 30 anos, não interessa. Interessa que essas histórias venham à tona, sejam discutidas, que os responsáveis sejam punidos, né? E que todo mundo comece a perceber, eu contava essa piada, não posso mais contar. Nunca me passou pela cabeça que talvez fosse uma piada racista, hoje eu descobri que é. A televisão, o humorismo na televisão está mudando radicalmente por causa disso também. A maneira como nós damos ou fazemos referências, apelido de jogador de futebol, está tudo mudando exatamente porque caiu a ficha. Caiu a ficha. O meu parceiro de composição musical era o Neguinho, a mãe dele chamava de Neguinho, todo mundo chamava de Neguinho. Eu descobri que eu não posso mais chamar ele de Neguinho. Ele fala, Marcos, não faça isso comigo. Eu falei, não, você chama... Né, ele tem um nome. Então agora eu o chamo pelo nome. E falo, vírgula, Neguinho. Bem. Porque é a maneira como ele quer ser chamado. Mas eu acredito que nós estamos dando, através de todas essas histórias, denúncias, não deixar nada passar batido, nós estamos dando um exemplo para outras gerações que talvez encontrem um terreno um pouco mais plano para poder continuar reclamando até que haja uma igualdade. Eu não vou estar aqui, mas espero que vocês estejam. Max Geringer, muitíssimo obrigada. Que delícia essa conversa. Foi um prazer ter você aqui no Mundo Pós-Pandemia. Muitíssimo obrigada pelas dicas práticas e pela parceria aí na questão de não fazer planos. Você dizendo que também não fez, eu já estou muito mais tranquila com a vida agora. Olha, é nóis, estamos juntos, como dizem na internet. Olha, e o nosso programa com o escritor e palestrante Max Geringer já está disponível na íntegra no nosso site cnnbrasil.com.br e também no nosso canal no YouTube. Se você curte podcast, estamos em todas as plataformas de áudio. Esta é a CNN, inconfundível.